Olá, meu nome é Alberto Oliveira e juntamente com Eric Cocubum, nós vamos estar apresentando o Alberto Eric Robot 4.0, que é um robô que nós desenvolvemos com rede neural. Mas antes disso, vou relembrar um pouco a estratégia de ataque que utilizamos, que é a seguinte: nós temos ali no momento T0 e no momento T1 da imagem, a gente armazena alguns valores dessa movimentação do robô inimigo para poder prever onde ele vai estar no momento T2. E a gente fez essa predição até o último robô, que era o robô 3.0, com a lógica fuzzy. Então, a lógica fuzzy a gente retirou desse momento de prever onde vai estar o robô inimigo no próximo passo e implementamos uma rede neural de regressão para poder fazer essa predição. Também tivemos a retirada do Prolog. A gente tinha uma situação em algumas rodadas que o nosso robô ficava parado, inerte, e aí a gente tentando descobrir o que é que poderia estar acontecendo com o nosso robô para ele não se movimentar em algumas rodadas, a gente, por tentativa e erro, a gente retirou o Prolog e viu que isso não voltou mais a acontecer, então decidimos por não utilizar mais o Prolog no nosso robô. E aí eu parto para a coleta de dados e também de quais dados a gente coletou, né, para poder fazer essa rede neural de regressão, para poder prever onde o inimigo vai estar no futuro, na posição XY do inimigo no caso. Primeiramente, com o nosso robô, na imagem ele está em azul, a gente começa coletando a posição inicial, o XY inicial do nosso robô, o ângulo que a gente utilizou para poder fazer um disparo, a velocidade que a gente está nesse momento, a estratégia de movimentação, que ela pode ser em zigue-zague ou circular, e também a posição X final e Y final do nosso robô. Partindo para o robô inimigo, a gente também pega os valores de X e Y iniciais do nosso inimigo e a velocidade que ele está se movimentando, e também calculamos também pegamos a posição X final do nosso inimigo e a posição Y final. No próximo slide eu vou apresentar aqui algumas alterações que a gente teve que fazer no nosso robô, porque a gente precisava coletar dados dele, e esses dados a gente tinha um problema ao pegar esses dados, que era o seguinte: eu vou abrir aqui o vídeo para poder ver melhor, mas a gente tinha um problema. O nosso robô ele não tinha uma cadência de disparo, simplesmente ele disparava muitas vezes seguidas, então podia acontecer momentos em que 3 disparos ainda estivessem ativos no campo de batalha. Então a gente precisou fazer um mecanismo de que nosso robô fizesse um disparo, guardasse as informações que a gente conseguiu a partir desse primeiro disparo e esperar esse disparo finalizar para poder calcular as posições finais nossas e do nosso inimigo. Então, como é que a gente fez isso? A gente armazenou variáveis de controle para saber se existe um disparo em execução no momento, e temos 3 callbacks que o Robocode dá como auxiliares para a gente. O primeiro é o on-hit bullet, que é quando o nosso disparo acertou o adversário. Então, nesse momento que o nosso disparo acerta o adversário, nós temos as posições X e Y exatas desse adversário, então fica bem mais fácil. Temos outro callback, que é quando um disparo acerta um disparo do inimigo, ou seja, o disparo nosso bateu com o disparo do inimigo, isso nos dá um outro callback. E aí, para esse caso e para o caso de quando o disparo acerta uma parede, ou seja, quando o tiro ele foi perdido, ficou mais difícil de prever onde estaria o inimigo naquele momento, mas conseguimos, a partir de alguns cálculos, conseguir estimar mais ou menos onde estaria esse robô inimigo. Então, essa situação que eu estou mostrando aqui novamente é um robô que a gente cadenciou o tiro dele só para poder facilitar a nossa coleta dos dados para serem treinados. E voltando aqui para o slide, como é que foi feita essa coleta, né? O que é que a gente fez dessa coleta? Nós fizemos a seguinte estratégia: tínhamos alguns robôs disponíveis no próprio banco de dados do Robocode. A gente rodou para cada robô daquele 10.000 partidas. Então, cada robô daquele 10.000 partidas, e armazenamos em um arquivo .csv, que é esse primeiro aqui da imagem. E aí, a partir desse momento, nós tínhamos nosso dataset e a gente precisava normalizar ele. E por que a gente precisava normalizar ele? Porque a gente ganhava em convergência, a gente ia conseguir fazer nossa rede neural convergir mais rápido, os dados estariam uniformizados ali, então, entre uma faixa de 0 e 1, e também isso ganha na hora de definir os pesos, na nossa rede treinar e definir os pesos, porque a escala também vai ser a mesma entre esses dados. Então, essa foi a estratégia que a gente usou esse Min-Max Scaler, que é essa fórmula que eu estou demonstrando na tela. Então, e a partir de aplicar essa
normalização através do algoritmo que foi feito em Python, a gente conseguiu outro arquivo .csv que foi o nosso banco de dados normalizado. E foi a partir do nosso banco de dados normalizado que a nossa rede neural ela foi treinada. E agora, Eric, ele vai explicar sobre o treinamento da nossa rede neural. Eric, eu também faço parte da equipe juntamente com o Roberto Oliveira. E agora eu vou estar falando para vocês um pouco sobre todo o nosso processo de treinamento da nossa rede neural, do nosso modelo. E as etapas que levamos para construir esse processo, juntamente com cada uma das nossas decisões e os motivos das decisões que tomamos para seguir durante esse fluxo. Beleza? Então, a priori, para iniciar, o primeiro fator que influenciou na construção e na definição do nosso treinamento é a separação dos nossos dados que foram coletados previamente, em features e labels. O que são features e o que são labels? Deixa eu dar uma passada aqui no slide. Features e labels são coisas, mais precisamente sobre features, são nada mais do que as entradas que escolhemos com base no output que a gente espera, que seriam os labels. Então vamos dizer assim, se eu espero prever a cor que está na minha parede, então a cor que está na minha parede seria minhas labels, e minhas features seriam pontos que eu iria escolher que poderiam influenciar nessa cor. Por exemplo, um gosto meu pessoal, um gosto pessoal de alguém que mora comigo, são pontos que poderiam funcionar como input features para influenciar na cor que vai ser que a gente está tentando prever, certo? Um exemplo bem metafórico aqui, mas voltando para o exemplo do Robocode. Levando em consideração que os nossos labels, nosso output que a gente espera se ter, é a posição final do nosso inimigo, que input features nós deveríamos escolher? E aqui nós somos ponto a ponto e vou explicar a vocês o porquê de cada uma dessas input features escolhidas. Dessas entradas que escolhemos, que são nada mais do que pontos que vão influenciar na posição final do inimigo. E esse é o motivo principal da escolha delas. Mas vamos lá. Primeiramente, extremamente importante é a nossa posição inicial. Por quê? A depender de onde a gente esteja, inicial e final, vai influenciar em como o robô inimigo vai tratar a gente. Porque ele pode estar traqueando nossa posição e a partir dessa posição ele pode estar definindo o que é que ele vai fazer. Então, a partir da nossa posição inicial e posição final, esse inimigo, a gente vai acabar influenciando a posição final desse nosso inimigo. Então, a gente utiliza como input features a nossa posição inicial, x e y, e a nossa posição final, x e y também. Além disso, que outro ponto pode influenciar? Nada mais do que nossas movimentações. Nossa movimentação de zigue-zague e nossa movimentação o quê? Circular. Porque a forma como a gente se movimenta também influencia. Se nossa posição influencia, a forma que a gente movimenta influencia a nossa posição, que consequentemente influencia a posição do inimigo. Beleza aí? Temos a nossa, então, estratégia de movimentação como outra input feature. Além disso, o que é que poderia influenciar mais? A nossa velocidade inicial. Então, a nossa velocidade, de novo, a gente cai no mesmo bloco. A nossa velocidade influencia na nossa posição, que influencia em como o inimigo vai reagir a gente. Se a gente estiver muito rápido, o inimigo pode ter alguma estratégia que ele vai mudar de movimentação dele com base na nossa velocidade. Então, é extremamente importante que a gente use a nossa velocidade como artefato de condição para prever a posição final do inimigo. Além desse ponto, o que é que também influenciaria? A velocidade inicial do nosso inimigo. Porque a depender da velocidade que ele esteja tomando, a gente consegue imaginar até onde ele consegue chegar. Então é uma forma de prever também a posição final dele. Então, vamos recapitular. Posição inicial do nosso robô, x e y. Posição final do nosso robô, x e y. Nossa velocidade inicial. Nossa estratégia de movimentação. E temos também a velocidade inicial do inimigo. Beleza. E o que é que falta? Além disso aqui tudo, temos também o nosso ângulo de tiro. O ângulo que a gente tem para atirar no inimigo vai influenciar em como ele possa estar se movimentando. Então, ele vai se movimentar com base no ângulo que a gente está tentando atingir nele. Você entende isso? Então, percebe como é perspicaz essa questão? Porque, o ângulo que a gente define vai influenciar na posição dele. Então, temos todas essas input features que são escolhidas. No total, se não me falha a memória, são 10 input features, mas a gente pode contar aqui juntos. Posição inicial e final do nosso robô. Na verdade, aqui já são 4, que é x e y de cada. Né? X de inicial, Y inicial, X final, Y final. Temos a posição inicial do nosso inimigo. Aqui já temos 2, certo? Temos a nossa velocidade inicial, a velocidade inicial do nosso inimigo, o nosso ângulo de tiro e a nossa estratégia de movimentação. Então temos 10 input features, entradas que nós estamos utilizando como condição que iria influenciar o nosso modelo de output previsto. Qual seria esse modelo de output previsto? Que seriam nossas labels. Seria nada mais nada menos do que a posição final do nosso inimigo, que ele pode se encontrar em qualquer lugar do quadrante. E essa posição final do inimigo também a gente trabalha com ela em questão cartesiana, x e y, beleza? Então, basicamente, o primeiro passo do nosso treinamento foi poder separar o nosso dataset em features, ou seja, as nossas entradas, e labels, as nossas saídas. Tranquilo? Depois de separar
o nosso dataset em Features Labels, nós precisamos aplicar uma estratégia de K-fold, de validação de K-fold, para melhorar a nossa robustez do nosso treinamento em frente a todo o dataset que a gente tem acumulado. Mas o que é essa estratégia de K-fold? Basicamente é a gente pegar nosso dataset, dividir ele em subgrupos, e dentro desses subgrupos nós termos os subgrupos de treinamento, ou seja, dados que vão ser utilizados para treinar o modelo, e um grupo separado que vai ser utilizado para testagem. Ou seja, a gente usa um grupo isolado onde a gente não treina o nosso robô, a gente não treina o nosso dado, certo? O nosso modelo, e a gente tem um grupo específico em que ele vai ser utilizado para testar o nosso modelo de predição. Mas por que fazer dessa forma? Porque desse jeito a gente consegue não influenciar o nosso treinamento por dados específicos. A gente evita a questão do overfitting, né? Tipo, ele se acostumar tanto com aqueles dados, ser treinado tanto com os mesmos dados que ele já conhece, que ele não consegue generalizar um pouco nas suas decisões em um ambiente tão grande que se tem assim, como é um ambiente que a gente espera que faça a predição, né? Que é a questão do robô code, a posição final do robô inimigo. Então a gente utilizou essa estratégia por promover uma questão de robustez nas decisões e promover também essa mais decisão de uma forma mais generalizada em relação aos dados que ele é treinado para os dados que ele vai ser testado, certo? Aqui na imagem já mostra claramente que a gente dividiu o nosso dataset em 5 K-folds. Por que a gente utilizou 5, não 6, 7, 8? 5 é uma quantidade bem média, onde é utilizado para aumentar a questão de eficiência computacional e também trazer um pouco mais de confiança na análise desses dados, né? De acordo com a pesquisa que a gente fez, a gente preferiu utilizar essa questão mais mediana na escolha da quantidade de folds, certo? Dessas camadas. Então a gente utilizou 5 K-folds para definir essa margem de treinamento, utilizando sempre essa estratégia onde a gente vai treinar em cima de uma quantidade de 4 desses folds e testar em cima de um fold específico, para que a gente possa fazer com que o nosso modelo consiga, na hora de testar, não estar trabalhando com dados que ele já conhece. São dados mais variados, para ele conseguir não ficar tão influenciado a um comportamento específico. Ok? Então, essa aqui foi a nossa estratégia de K-fold validation que utilizamos durante o nosso treinamento. Temos as nossas decisões principais de arquitetura, que são definições de camadas, quantidade de neurônios e coisas do tipo. Como eu já comentei, as nossas separações de dataset entre features e labels definem para vocês a questão das nossas camadas de entrada, quantidade de neurônios, e camada de saída. Aqui temos nossa camada de entrada com 10 neurônios, assim como eu tinha falado sobre 10 input features. E temos a nossa entrada de saída com 2 neurônios, assim como eu tinha comentado sobre 2 output, né, que seriam as posições x e y do nosso inimigo. Beleza? Mas aqui a gente entra em decisões um pouco mais profundas da nossa arquitetura, que é sobre nossas hidden layers, né? Que é onde realmente a mágica acontece. Então, sobre as nossas hidden layers, o número de camadas ocultas, normalmente, ela meio que determina a profundidade com que a rede pode aprender determinados padrões hierárquicos, vamos dizer assim. E existem várias formas onde a gente pode definir e arquiteturar essas hidden layers. A gente pode utilizar mais redes superficiais, onde a gente tem 1 ou 2 camadas dentro da hidden layers, isso é bom para problemas mais simples e coisas do tipo, ou a gente pode utilizar uma rede mais profunda, onde a gente utiliza mais de 3 para mais camadas dentro da hidden layers. Na nossa opção, como a gente está trabalhando com uma complexidade um pouco maior para definição e predição de posições finais do nosso inimigo, nós fomos com 3 camadas internas, certo? Nem muito, nem tão pouco a gente está no limiar na mudança entre as redes superficiais, assim como uma rede mais profunda, que seria de 3 camadas. Com o objetivo de poder prever essas movimentações, sendo que a gente está trabalhando em um ambiente mais dinâmico, como é o RoboCode, a quantidade de camadas ser utilizando uma camada de 3 seria um pouco mais apropriado para o nosso problema, e por isso nós partimos a partir dessas decisões. Além disso, dentro dessas 3 camadas, cada uma dessas camadas, ela segue uma analogia como se fosse um funil. Como assim um funil? Na primeira camada, a gente escolhe uma quantidade muito maior de neurônios, porque de certa forma, a primeira camada oculta, ela vai receber todos os padrões, receber todos os dados possíveis que ele puder para começar a treinar. Então a gente quer uma quantidade maior de neurônios para que a gente possa receber essa capacidade de informações e possa capturar padrões analíticos ali, e dali a gente comece a passar nossas informações, as informações necessárias a serem passadas, funcionando entre aspas como um funil de aprendizado, certo? Então nós temos nossa primeira camada com 128 neurônios, seguindo logo a passagem de informação para a segunda camada com a quantidade menor de 64, onde nós reduzimos os números de neurônios para focar nos recursos mais significativos, certo? Então, a gente generaliza na primeira camada com 128, diminui na segunda para poder ter um foco maior nos recursos
mais importância e significativa para as predições que a gente espera na output layer. E na terceira camada a gente diminui ainda mais, para aí sim a gente começar a condensar o aprendizado em uma quantidade de neurônio menor, preparando assim os nossos dados para a nossa predição final, que é para a nossa camada final. Então, todas essas definições de camadas das hidden layers são feitas a partir dessas decisões, desses porquês. A gente escolhe uma quantidade muito grande inicial para ter aquela generalização e captura imensa de dados para serem aprendidos. Perdão. A partir da segunda camada, a gente começa a focar mais nos recursos significativos que vão ser aprendidos ali e passados pela primeira camada. E na terceira, a gente já consegue condensar o aprendizado, preparando os dados para que seja utilizado pela output layer, né, para o entendimento final e predição da rede. Tranquilo? Então, essa aqui são as nossas decisões arquiteturais com relação às definições de camadas. E na imagem, a gente pode perceber que na imagem esquerda é uma imagem onde eu fiz manualmente, de forma que pudesse mostrar a vocês a estruturação vertical. E na imagem à direita foi uma imagem que eu gerei em uma plataforma na internet que eu achei que ela gera um grafo. Só que o gráfico ficou tão grande que quase não dá para visualizar realmente todos os nós e as conexões. Mas é mais a efeito de visualização geral, para que possa visualizar um pouco a ideia do funil que eu estava comentando. Perceba que a camada de 128 são muito neurônios ali. Quando continua, eles começam a definir mais e condensar mais a informação. Certo? Então, basicamente, essa é a parte de definições arquiteturais. Boa, continuando agora a nossa apresentação sobre o treinamento, vamos falar sobre as funções de ativação. Quais funções foram escolhidas, por quê e em quais camadas. Iniciando o processo aqui, a gente pode falar sobre um pouco sobre a primeira camada. E o fator é que a nossa primeira camada, uma decisão que nós tomamos foi utilizar ela diretamente como uma passagem direta de dados sem haver computação. Ou seja, basicamente sua função se limita a passar dados para uma rede sem modificá-los. Apenas como um fluxo de passagem, funcionando com passagem direta de dados, onde nenhuma computação é necessária e onde o foco dessa computação vai ser dado nas camadas ocultas. Então, para a primeira camada, onde ela se passa para a questão da segunda, não há nenhum tipo de computação e ela funciona como uma passagem direta de dados. Então, nós não utilizamos nenhuma função de ativação nesse fluxo. Beleza? Tranquilo. Agora, continuando na segunda, nas hidden layers, né, nas camadas ocultas. Que tipo de funções de ativação que nós estamos utilizando na camada oculta? Para a camada oculta, nós fizemos algumas análises e percebemos que a função que mais poderia ser utilizada para esses tipos de aprendizado seria a função ReLU. Então, para as camadas ocultas, deixa eu atualizar aqui o gráfico. Para as camadas ocultas, nós utilizamos a função ReLU para o seu processamento, entre elas e na passagem também para a função da output layer. Mas por que utilizamos a função ReLU? Bom, basicamente o que é a função ReLU, né? A função ReLU ela gera uma entrada diretamente se for positiva, certo? Caso contrário, ela vai produzir o zero, né? Vocês podem ver aí, max 0 de x. E por que a gente utilizou a função ReLU? A gente utilizou porque ela introduz a não linearidade de dados, o que ajuda a rede a poder aprender padrões um pouco mais complexos. Então, algumas vantagens que a gente pode encontrar nessa rede ela tem um pouco a simplicidade na definição dela, a gente pode ver pela definição matemática. Ela é simples e é computacionalmente muito eficiente. E ela também tem a questão de evitar a dissipação de gradiente, que ao contrário de muitas funções do tipo de sigmoidal ou a tangencial, ela não sofre tanto com esses problemas de dissipação do gradiente, onde os gradientes eles se tornam pequenos demais para aprendizado eficaz, certo? Eles, tipo, as outras como sigmoidal, a gente tem uma passagem de gradiente maior. E já a função ReLU, ela não sofre tanto com esse problema, quando a gente está lidando com dados esporádicos desse jeito, certo? E, além disso, obviamente, a gente tem determinadas desvantagens na função de ReLU, que é a questão de neurônios mortos, né? O que seriam neurônios mortos? É quando um grande número de neurônios acabam produzindo zero na saída, certo? Vamos supor que os nossos dados acabam produzindo sempre zero na saída, então a gente tem vários neurônios mortos que não vão servir de nada para o nosso aprendizado da máquina e não vão dar, perdão, que eu já estou aqui sem fazer nada na tela, aí aparece isso. Deixa eu continuar aqui, beleza? Mas é a questão dos neurônios mortos, que podem gerar muitos dados de neurônios mortos. Mas depois de alguns testes que nós fizemos, a gente não estava tendo muito esses tipos de neurônios. Não estava gerando tantos neurônios mortos nos dados que nós estávamos treinando. Então, obviamente, a gente fez uma escolha da utilização da ReLU por conta de sua simplicidade computacional e eficaz, por conta da sua questão de um bom trabalho na dissipação do gradiente, coisas do tipo, e o seu comportamento que ajuda o aprendizado em fluxos em ambientes mais complexos, padrões mais complexos. Mas, obviamente, a gente fez essa escolha com base nisso, mas também fez testes para ver se a gente não ia acabar caindo nesse cenário das suas desvantagens, né? De vários valores serem computacionados para zero, ok? Além disso, tipo, onde é que a gente pode se basear na eficácia dessa ReLU, né? A gente encontrou alguns, alguns artigos que pudessem comprovar essa eficácia. Eu vou citar algum deles aqui. Eu vou tentar enviar também na nossa entrega.
só para que deixe claro a eficácia desse algoritmo. Um dos artigos, eu vou ler aqui o nome para vocês, é o ReLU Based Activations, Analysis and Experimental Study for Deep Learning. Os autores são Victor Manuel Vargas, Davi Guijo Rubio, Pedro Antônio Gutierrez e César Hervás Martínez. Esses foram um dos artigos principais que nós utilizamos como referência da eficácia que é utilizado o ReLU para o estudo do Deep Learning, o estudo e comportamento e treinamento da rede neural. Ok? Perfeito. Então, além disso, a gente comentou, as funções de ativação que utilizamos foi a questão da função ReLU, mas o fluxo que ela passa, ela chega no output layer, o que a gente fez com a output layer em relação ao fluxo a função de ativação? Na output layer, a gente quis ir para um comportamento que não alterasse tanto a entrada, certo? Porque o computacional que a gente está fazendo de aprendizado está sendo nas hiding layers. A output layer, a gente está utilizando um padrão que possa seguir mais direto com as entradas que sejam efetivamente corretas. E para isso nós utilizamos a função, deixa eu atualizar aqui, a função linear. Mas por que a função linear? Porque basicamente a função linear, de ativação linear ela não altera a entrada. Ele simplesmente passa os valores necessários. E isso é ideal para tarefas de regressão, porque a saída ela meio que precisa cobrir uma faixa contínua sem qualquer restrição imposta. Então a saída meio que ela pega essa faixa contínua e a gente não pode ficar restringindo os dados que vão ser passados. É meio como um fluxo de entrada, onde a gente pega essa faixa de regressão e utiliza essa faixa para ser utilizada para os valores que vão ser passados. Então, a gente não queria alterar a nossa entrada. A gente só queria poder passar esse valor cobrindo essa faixa contínua de dados, certo? E após análise em alguns livros, em alguns sites, nós percebemos que uma das melhores funções de ativação para esse fluxo seria a função de ativação linear. A gente não encontrou um artigo específico que identificasse a eficácia, um estudo específico para a função linear, não. Porque normalmente é sempre uma questão mais padronizada e generalizada no seu funcionamento. Mas eles não necessariamente não focam na função linear. Mas existem vários livros que comprovam e falam sobre a função linear como uma função padrão de aplicação em testes em aprendizados de regressão na rede neural. Um desses livros que eu posso citar é o livro do Deep Learning, vou ler aqui para vocês o nome, do Ian Goodfellow, do Yoshua Bengio e o Aaron Kurzweil, né, que ele consegue discutir várias funções de ativação, entre elas ele cita a função linear e sua aplicação em tarefa de regressão, certo? E esse foi um dos motivos da nossa escolha para a utilização da função linear como função de ativação da output layer, da camada de saída da nossa rede neural. Ok. Após falar sobre as funções de ativação, vamos falar um pouco sobre aqui nossas estratégias de função de perda, certo? Nossa estratégia de métrica de avaliação da perda, ok? E nossa estratégia de early stopping, que está envolvido um pouco com a nossa quantidade de épocas definida, certo? E para cada uma dessas decisões, vamos explicar um pouco do porquê das nossas decisões que foram tomadas. Começando aqui, como a gente tinha comentado, a função de ativação presente na nossa output layer é a função linear, certo? Para pegar a faixa de dados contínuos da predição e poder passar. E aí teremos os nossos valores previstos, ok? Mas desses valores previstos, quando a gente faz a análise, a gente precisa fazer uma análise em cima dos valores reais, os quais fizemos na coleta de dados, e fazer essas comparações. E para essas comparações que vamos fazer com os valores reais, nós precisamos utilizar uma função que chamamos de função de perda, onde a gente vai ver qual realmente é a diferença existente entre esses dois dados, e a partir disso a gente vai avaliar o nosso fluxo de dados, ok? Então, a função de perda que nós escolhemos foi a função mean square erro. Aqui temos um gráfico de todas as funções de perda, e a mean square erro é essa vermelhinha aqui, ó. Perceba como ela é bem mais atenuada, ou seja, ela tem meio que uma penalidade maior para os dados de erros maiores, certo? Que é o que a gente queria um pouco mais de eficiência na entrega dos dados. Então, por que escolhemos a MSE? Porque ela fornece um bom equilíbrio entre penalizar erros maiores e garantir um treinamento tranquilo, um treinamento mais eficiente e tranquilo, tornando isso ideal para tarefas de regressão, quando normalmente utiliza para tarefa de regressão, onde a nível de precisão a criticidade é alta. E o nosso nível de precisão, a criticidade é muito alta. Porque um erro me dizendo onde provavelmente o robô inimigo vai estar, vai mudar todas as minhas decisões em relação à movimentação e coisas do tipo, que pode afetar a partida. Então, esse foi um dos motivos principais. Além disso, temos alguns pontos positivos sobre a MSE, a precisão preditiva, né, como eu tinha comentado. Quando a gente deseja prever as posições do inimigo X e Y com a maior precisão possível, a MSE é muito adequada porque ela acaba penalizando muito alto os erros muito grandes. Então, quando a gente estiver rodando o treinamento da nossa rede neural, nosso modelo, a gente percebe que chega um momento que, se o erro for muito grande e ele falou previsto valor real, a gente não quer que ele seja considerado no nosso treinamento, certo? Então, a gente tem uma penalidade muito alta nele para o modelo perceber que a nível de precisão que a gente está buscando é muito mais alto do que se espera daquele resultado, certo? Então, é isso muito importante para a gente. Além disso, a gente tem a otimização mais suave. Ou seja, a natureza quadrática da MSE, ela leva a um cenário de perdas suaves, né, vamos dizer assim.
E essa questão de perda suave é muito benéfico para método de otimização, certo? Otimização que você utilize, sei lá, baseada em gradiente, ou que você busque algum método de otimização eficiente para o treinamento em si. Então, tem um fluxo de otimização um pouco mais suave, certo? Esse seria o segundo ponto para a utilização da MSE. Aí vocês perceberam que eu falei, pô, uma natureza quadrática, mas como assim natureza quadrática? Eu não lembro como é a MSE. Então, aqui está a MSE para vocês, que nada mais é do que uma função. Lembrando que esse valor aqui é o valor previsto e esse valor aqui é o valor real, certo? Valor previsto à direita, valor real à esquerda, e tá aí sua natureza quadrática de definição. Mas beleza, falamos um pouco sobre a função de perda e o que é que seria esse estratégia early stopping. A gente estava pensando, quando a gente foi definir nosso número de épocas, qual seria a quantidade de épocas perfeita para a gente fazer o treinamento. A gente fez algumas estratégias, entre elas escolher determinada quantidade e fazer o treinamento e ver, e depois escolher outra quantidade e fazer o treinamento. Só que quando estávamos fazendo pesquisa, nós meio que nos batemos com essa estratégia de early stopping. O que é a estratégia de early stopping? Basicamente, a gente roda o treinamento, a gente bota uma quantidade de épocas bem alta, a gente utilizou 100, a gente não espera que chegue a 100 épocas, mas a gente define uma quantidade de épocas limite que a gente vai parar caso a função de perda não mude, ou seja, a porcentagem de perda não mude. Se está contínua em 0.005, 0.005, 0.005, vamos parar que está o suficiente. Não tem por que continuar. Por que não tem por que continuar? Porque nesse ponto a gente pode entrar no contexto de overfitting, que lembra que eu estou batendo muito nessa tecla. O que é overfitting? Você treina tanto, mas tanto seu modelo, que ele chega um momento que ele se acostuma completamente àqueles padrões daqueles dados que você passou para ele. E ele não consegue generalizar mais suas decisões a dados desconhecidos quando ele for aplicado no robocode. E esse era nosso muito medo que acontecesse isso. Então, nossa decisão foi utilizar essa estratégia de early stopping, de forma que a gente definiu 5 épocas limite, onde ele faz o estudo, quando chegar nessas 5 épocas, sem mudar nada, ele simplesmente para. Porque pra gente aquele ali é o limiar, onde a validation loss começa a perder seu padrão. Perde seu padrão e a gente entra no cenário de overfitting. Beleza? E aí, se você, como assim perder o padrão da validation loss? É quando a gente clica aqui, é basicamente isso. Essa testing error aqui nada mais é do que a validation error, né? A gente tem validation error e training error. Basicamente, qual é a diferença dos dois? O erro de treinamento é um erro que está sendo calculado com os dados que estão sendo treinados. Lembra que a gente falou do K-fold lá? No K-fold a gente tem subdatasets que estão sendo utilizados para treinamento. E a gente está fazendo esse erro rate em cima desses dados que ele já está treinando. Então ele já conhece esses dados que ele está treinando e a gente está calculando. O validation loss, né, o erro de validação que a gente calcula, é em cima do subset de teste. Então, em cima de dados os quais o modelo ainda não foi treinado, ele não conhece, ele não treinou com esses dados. Ali ele está utilizando para teste e para esses dados a gente calcula esse erro de validação. Então perceba, cada um está em cima de dados diferentes. Então, essa estratégia de early stop que a gente faz aqui, percebam, validation loss, que é o testing erro aqui, diminuiu, chegou um ponto, que é o early termination, que é onde a gente ia parar no nosso modelo, que se a gente continuasse, o training erro ia continuar diminuindo, porque ele ia querendo ou não. Em cima dos dados que ele está treinando, ele ia continuar aprendendo. Ele ia continuar aprendendo em cima desses dados sempre. Só que o validation erro, que é o teste erro, não, porque ele ia chegar a uma quantidade de dados, de teste, que ele não iria conseguir generalizar um pouco as suas predições para aqueles dados, de tão acostumado que ele está em cima dos dados que ele já foi treinado. Então ele entra no cenário de overfitting, onde ele começa a diminuir esse erro rate até o ponto que ele começa a aumentar, porque ele começa a errar. Então ele, tipo, apesar de ele ter treinado muito, tanto que o training erro está bem baixo, o validation loss começa a aumentar no cenário de overfitting que ele se encaixa, beleza? Então basicamente essa é a nossa estratégia de Early Stop Termination, né? Early Strategy. Além disso, além da função de perda, da estratégia Early Stop, a gente também teve que escolher uma métrica de avaliação das nossas perdas e de avaliação do nosso treinamento. Para essa métrica, a gente resolveu escolher a RMSE, Root Mean Square Error, que é bem um pouco parecida com a Mean Square Error, mas para método de métricas ficou melhor para nosso objetivo, visto que ela tem uma interpretabilidade muito melhor. O que é interpretabilidade? Porque o RMSE ele está nas mesmas unidades da variável alvo, que é as posições x e y do inimigo. E isso torna mais fácil a interpretação dos dados. Então, perceba que a leitura aqui foi um ponto crucial também. Então, por exemplo, se um RMSE de 0.1 traduz diretamente no erro médio de 0.1 unidade de posição, é muito mais intuitivo do que as unidades quadradas da MSE, tá ligado? Do que a gente utilizar a mesma função que foi utilizada na função de perda para a métrica. Entende? Então, aqui é muito mais a questão de interpretabilidade que a gente vai ter na representação do erro na RMSE para a posição do inimigo no XY, no cartesiano. Certo? A praticidade disso e o equilíbrio dessa simplicidade de erro foi extremamente importante nessa escolha de métrica. Então, para a gente, foi essencial para escolher a métrica de avaliação, a gente escolher a RMSE. Ok? Bom, basicamente isso sobre função de perda e estratégia de stopping. Vamos continuar. Bom, visto que a gente apresentou a vocês esse gráfico de validation loss,
training loss e coisas do tipo, a diferença, como se tem a questão do overfit e a estrutura que ele toma de forma como nós estamos fazendo o treinamento do nosso modelo, eu achei de extrema importância que a gente pudesse também criar meio que um gráfico de exemplo utilizando os nossos dados e o nosso treinamento. Então eu fiz uma alteração no nosso script para que vocês pudessem visualizar o gráfico de training loss e de validation loss gerado a partir do nosso dataset. Obviamente eu peguei um sample desse dataset, visto que com o tempo pequeno que eu tive, eu não consegui gerar com todo o gráfico dos nossos dados, mas dá para ter uma noção, porque você vê que a estrutura criada é em cima, é da mesma forma, é a mesma estrutura que é criada. Então eu vou mostrar para vocês esse gráfico que eu gerei, que está basicamente aqui. Deixa eu sair aqui, abrir para vocês, e tá aqui, o gráfico gerado a partir do nosso script de Python. Ele gerou com um sample um subset do nosso conjunto de dados, e você vê que ele tem a mesma estrutura do training loss e do validation loss. Certo? E que se nós não tivéssemos utilizado a estratégia de early stopping, muito provavelmente ia chegar naquele mesmo ponto da figura que eu mostrei a vocês, onde o validation loss ia começar a fugir, ou seja, ele ia começar a se perder um pouco mais indo para cima, enquanto o training loss continuaria diminuindo, ok? Bom, continuando agora aqui, vamos falar sobre a nossa escolha de otimizador, certo? Para o nosso fluxo de construção de treinamento, nós utilizamos o otimizador Adam, né? E de novo, mais uma decisão tomada no nosso treinamento, iremos explicar para vocês o motivo dessas decisões tomadas, razões, o porquê e coisas do tipo, certo? Mas por que nós utilizamos o otimizador ADA e não, sei lá, o otimizador SGD, RMS, coisas do tipo? Basicamente, o otimizador ADA, ele para tarefas de regressão, de prever posições, inimigos e coisas do tipo, é a melhor escolha devido às suas taxas de aprendizagem completamente adaptativas. Então ele tem uma convergência mais rápida e uma robustez maior quando o seu objetivo é ter adaptação durante a aprendizagem e predição de dados. Esse é um ponto extremamente funcional e extremamente importante para a nossa escolha do otimizador ADA. Vou repetir. Ele tem uma melhor performance em dados em aprendizagens adaptativas, de forma a ter uma convergência mais rápida e uma robustez maior nas suas predições. Beleza? Então, ele é muito mais adequado para lidar com esse tipo de complexidade voltados para o meu problema, que é prever as posições finais do inimigo, certo? Também precisando de muito menos ajustes do que normalmente alternativas como o SGD, tá ligado? Então, basicamente, nós temos uma taxa de aprendizagem adaptativa, ou seja, a capacidade do otimizador do ADA de adaptar a taxa de aprendizagem para cada parâmetro, ajudando assim a lidar com relacionamentos complexos e não linear em seus dados é essencial, sem exigir ajuste manual, as coisas do tipo. Convergência eficiente, ele consegue convergir de forma mais rápida aos resultados preditivos e de forma mais confiável do que outros. E, extremamente importante também, ele é amplamente utilizado. Utilizado em vários projetos aí, e até em alguns estudos que a gente vê quando a gente estava procurando sobre os estudos da função de ativação, a gente também procurou alguns para nos ajudar a definir por que a gente utilizaria, ou qual a gente utilizaria o otimizador, certo? E a gente percebeu que ele era muito utilizado para determinadas tarefas parecidas com essas tarefas de predições de regressão que nós estamos fazendo aqui, certo? E a gente pode entrar no contexto de, pô, beleza, mas quando é que eu devo considerar alguma outra opção? Quando é que eu devo considerar um SGD, um RMS? Primeiro, pro SGD, né, SGD por momento, se não me engano é assim que é o nome, se você tiver tempo para ficar ajustando coisas, os ajustes mais extensos, manuais, e quiser atingir uma solução potencialmente mais estável e generalizável, aí é uma boa escolha. Ele poderia ser uma boa escolha pra gente, mas assim, essa questão de ajustes mais extensos e esse potencial tão grande de estabilidade ainda não batia com os pontos prós do otimizador ADA, certo? E para RMS, se seu problema é exigir objetivos altamente não estacionários, né, não coisas mais preditivas de posição em específico, até que funciona também para o seu problema. De forma geral, o que a gente pode concluir é que cada otimizador ele tem suas eficiências, e eu poderia estar utilizando outros otimizadores aqui. A questão foi, botando os prós e contras no papel, quais os prós que foram melhor para mim. E para mim, o ADA otimizador ele estava com os melhores prós em relação à taxa de aprendizagem, em relação à falta de necessidade de ajustes, o que iria ajudar o meu trabalho a ser feito de uma forma mais rápida e de uma forma mais eficiente. Ok? E agora que a gente tem nossa rede neural treinada, a gente se deparou com um problema, que é passar essa rede neural que foi treinada em TensorFlow, no Python, para o Java e também para uso no Robocode. Então, a gente tinha esse problema e pensamos no seguinte para resolver esse problema. Que, segundo essa imagem aqui, cada neurônio da rede neural, ela recebe as entradas, que pode ir de x0 até xd nessa imagem. No nosso caso vai até 10 features, que são aplicados pesos, que na imagem vai de W01 até W0D.
e depois é feito um somatório com o bias desse neurônio e por último passando por uma função de ativação. Então a gente buscou replicar esse comportamento lá no nosso código Java. E para isso a gente descobriu que o TensorFlow ele permite exportar os bias e os pesos da rede de cada camada, e a gente fez essa exportação e guardamos eles em arquivos .csv. E agora, partindo para a etapa de execução, a gente precisava pegar esses pesos exportados lá do TensorFlow e importar para a rede no Java. Então, a partir desses arquivos que estão na esquerda, que são todas as nossas camadas e os arquivos de bias e pesos, a gente armazenou em matrizes do Java com os mesmos valores. E aqui a gente parte para a multiplicação de matrizes da forma que eu havia explicado da imagem. A gente tentou replicar esse comportamento lá no nosso código Java. Então, primeiramente, a gente faz a multiplicação dos pesos nas entradas e depois adicionamos com o bias fazendo o somatório e por último passando por uma função relu, que foi a nossa função de ativação das camadas escondidas, e da camada de saída foi uma função linear, como o Eric havia explicado. Aqui também a gente teve um outro problema, porque a gente precisava transformar o nosso output, pois o nosso output da rede era posições x, y do robô adversário, e o que a gente usa para mirar no inimigo, ele é um ângulo. Então a gente fez esse cálculo para poder transformar essa saída da rede neural, que são duas saídas, posições x e y, em um ângulo para poder ser passado para o robô virar a arma e por último ali fazer o disparo. E aqui eu trago o desempenho do nosso robô 4.0 contra as versões passadas. Só recapitulando, a versão 2.0 ela é um robô com algoritmo genético e Prolog. A versão 2.1 é um robô com redes bayesianas aplicada. O robô 2.2 é um robô apenas com fuzzy aplicado. O robô 3.0 é um robô com fuzzy e Bayes aplicado. E o robô 4.0 é o nosso robô final, que tem aí heurísticas, lógica fuzzy, redes bayesianas e a rede neural na predição da mira. Então, o desempenho do nosso robô 4.0 ele conseguiu 2 vitórias em relação aos robôs anteriores, e houve uma melhora contra o robô de fuzzy que não tinha conseguido nenhuma vitória. Esse robô final ele conseguiu 2 vitórias contra suas versões passadas. E trazendo aqui uma visão geral do robô, como ele ficou depois de todas essas etapas do trabalho. Então ele ficou com heurísticas para evitar bater contra a parede ou contra o adversário. Ele tem o Bayes aplicado na sua movimentação, que ele pode transitar entre duas estratégias, que é a de zigue-zague e de movimentação circular. A lógica fuzzy ela ficou aplicada para calcular a potência do tiro utilizada. E a rede neural, como explicamos nesse trabalho, ela ficou para prever as posições x e y do robô inimigo e assim a gente conseguir calcular a mira necessária para acertar o adversário.